Alertas bíblicos na Escritura sobre o que Deus não aprova. A Bíblia nos oferece valiosas lições sobre os sentimentos divinos, destacando explicitamente o que desagrada a Deus. Mesmo sendo Ele amoroso e benevolente, há certas coisas que Deus abomina. Ao compreender esses aspectos, percebemos a importância de fazer escolhas acertadas, uma vez que nossas ações podem influenciar nossa proximidade com Deus. O livro de Provérbios, como uma lanterna, ilumina 6 coisas que desagradam a Deus. Esses alertas não são meras proibições, mas representam orientações morais, cada um refletindo um princípio que sustenta a vida e a comunidade. Essas atitudes não são apenas aquilo que Deus detesta, são a completa antítese do que Ele é e do que Ele defende. Ao explorarmos esses alertas, devemos fazê-lo com autoanálise e humildade, buscando compreender e alinhar nossos corações ao coração de Deus. Primeiro, temos o orgulho. O orgulho frequentemente é retratado como um fio intricadamente entrelaçado na história humana. Biblicamente, o orgulho não se limita à confiança ou respeito próprio, é uma percepção inflada do próprio status ou conquistas. Surge uma atitude de arrogância e superioridade quando indivíduos se veem como mais importantes ou valiosos do que outros, inclusive Deus. A queda do rei Nabucodonosor, registrada no livro de Daniel, destaca vividamente as consequências do orgulho. Mesmo sendo um poderoso rei da Babilônia, construtor de um império e uma cidade grandiosa, sua soberba o cegou. Ao se vangloriar de suas realizações, Deus decidiu ensinar-lhe uma lição, privando de sua razão por 7 anos. Somente ao reconhecer que o Altíssimo rege todos os reinos e designa sobre eles quem ele deseja, Nabucodonosor recuperou sua sanidade e trono. Esta narrativa ressalta os perigos do orgulho e a necessidade da humildade, ensinando que, independentemente das grandezas alcançadas, são vazias sem as bênçãos e a graça de Deus. Número 2, mentira e língua enganosa. Aqui, uma língua mentirosa é destacada entre as ofensas mais graves, evidenciando a seriedade com que Deus encara a prática da decepção. Uma história exemplar de mentira e engano nas Escrituras é a de Ananias e Safira, encontrada no livro de Atos. Membros da comunidade cristã primitiva, Ananias e Safira conspiraram para reter parte do dinheiro obtido com a venda de uma propriedade, enquanto fingiam doar a quantia total aos apóstolos. Ao serem confrontados por Pedro, guiado pelo Espírito Santo, sobre a mentira perante Deus, ambos encontraram um fim trágico. Essa narrativa serve como um alerta contra a desonestidade e o engano, especialmente em assuntos de fé e comunidade. Ressalta a importância que Deus atribui à honestidade e à integridade. As aplicações práticas desses ensinamentos incluem a adoção da humildade, reconhecendo nossas limitações e dependência de Deus, e a prática da verdade, vivendo de maneira que nossas ações e palavras reflitam a verdade, promovendo assim um caráter alinhado ao coração de Deus. O grandioso rei da Babilônia havia erguido um império poderoso e uma cidade esplêndida. Tão impressionado estava ele com suas conquistas que o orgulho se apoderou de seu coração. Em um dia, enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio real, olhou para a grandiosa Babilônia e se gabou: não é esta a magnífica Babilônia que construí como morada real, pelo meu imenso poder e para a glória da minha majestade? Contudo, sua arrogância o cegou para o fato de que Deus lhe permitirá alcançar tudo aquilo. Devido à sua soberba, Deus decidiu ensinar uma lição a Nabucodonosor. Ele feriu o rei por 7 anos, durante os quais Nabucodonosor viveu como um animal selvagem, pastando como os bois. Somente quando reconheceu que o Altíssimo reina sobre todos os reinos na terra e coloca sobre eles quem ele deseja, a sanidade de Nabucodonosor foi restaurada. Erguendo os olhos para o céu, o rei louvou o Altíssimo, honrou e glorificou aquele que vive para sempre. Assim, Nabucodonosor aprendeu que Deus é capaz de humilhar aqueles que se envolvem em orgulho. Essa narrativa. Outro relato significativo envolve Lúcifer,
um anjo expulso do céu devido ao excesso de orgulho. A passagem em Isaías narra sua queda, pois desejou ser tão poderoso quanto Deus, impulsionado por um orgulho que o levou à perda de tudo. A aplicação prática dessas lições reside na adoção da humildade. Ser humilde significa reconhecer nossas próprias limitações e depender de Deus, compreendendo que todos os dons e sucessos provêm dele. Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Tiago 4:06. A humildade não é rebaixar-se, mas entender e aceitar nossa conexão com Deus e com os outros. Abraçar a humildade implica em reconhecer diariamente que cada respiração, oportunidade e habilidade são presentes de Deus. Isso exige gratidão e disposição para servir aos outros, colocando suas necessidades à frente das nossas. Trata-se de lembrar a simplicidade de Miqueias: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de você, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Assim, a humildade não é fraqueza, mas a forma mais genuína de força, mantendo-nos equilibrados e conectados aos outros. A simplicidade de Miqueias nos revela o que o Senhor espera de nós: agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Dessa forma, a humildade não é uma fraqueza, é a forma mais precisa de força, mantendo-nos fundamentados e conectados aos outros. Funciona como um escudo protetor contra a destruição que o orgulho pode causar em nossas vidas. Seguindo para o segundo ponto, mentira e língua enganosa. Nesse contexto, uma língua mentirosa é considerada uma das ofensas mais graves, evidenciando a seriedade com que Deus encara o ato de enganar. Uma história significativa sobre mentira e engano na Bíblia, além do relato de Jacó e Esaú, é a história de Ananias e Safira no livro de Atos. Essa narrativa serve como um alerta contra a desonestidade e o engano, especialmente em questões de fé e comunidade. Ananias e Safira eram membros da comunidade cristã primitiva, e naquele momento, muitos crentes vendiam suas propriedades e doavam os recursos aos apóstolos para serem distribuídos aos necessitados. Ananias e Safira decidiram vender uma propriedade, mas, em vez de contribuir com o valor total da venda, conspiraram para reservar parte do dinheiro para si, enquanto fingiam doar a quantia completa. Ananias apresentou parte do dinheiro aos apóstolos, e Pedro, orientado pelo Espírito Santo, o questionou sobre por que ele mentiu, não apenas para os seres humanos, mas para Deus. Pedro disse a Ananias: como Satanás encheu o seu coração, levando-o a mentir para o Espírito Santo e a guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ananias não mentiu apenas para seres humanos, mas para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e morreu. Sua esposa Safira, sem saber o que acontecerá, chegou pouco depois. Pedro a questionou sobre o preço que receberam pela propriedade, dando-lhe a oportunidade de ser honesta. No entanto, ela repetiu a mentira. Pedro a informou que ela também enfrentaria o mesmo destino previamente profetizado para seu marido, e Safira caiu e morreu ao ouvir essas palavras. Essa história é uma poderosa lição sobre as consequências da decepção, especialmente dentro de uma comunidade de fé. Destaca a seriedade com que Deus encara a honestidade e a integridade. O castigo súbito e severo de Ananias e Safira nos lembra da importância de sermos verdadeiros e transparentes em nossos relacionamentos com os outros e com Deus. O salmista declara em Salmo: e ninguém que pratica a decepção habitará em minha casa, ninguém que fala mentiras permanecerá em minha presença. Isso reflete um compromisso com a integridade que espelha o coração de Deus. A Bíblia frequentemente associa a honestidade à bênção de Deus e a mentira ao seu desagrado. As consequências da mentira e do engano têm alcance amplo. Uma mentira, por menor que seja, pode levar à quebra da confiança, que é o alicerce dos relacionamentos com Deus e uns com os outros. Quando a confiança é rompida,
a estrutura da comunidade é despedaçada, muitas vezes causando danos irreparáveis. Mentiras criam uma falsa realidade, levando a confusão, mágoa e divisão em comunidades e relacionamentos individuais. Qual é, então, a aplicação prática para nós hoje? Compromisso com a verdade. Esse compromisso deve ir além de simplesmente não mentir, envolve viver de tal maneira que nossas ações, palavras e até nosso silêncio transmitam a verdade. Efésios 4h25 exorta os crentes, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Isso reconhece o aspecto comunitário da verdade. Nossa honestidade fortalece o todo, assim como nossa desonestidade o enfraquece. Comprometer-se com a verdade significa adotar um estilo de vida que reflita o caráter de Deus e construa uma comunidade robusta e confiável. É reconhecer que cada palavra que dizemos e cada ação que tomamos é um bloco de construção na construção de uma vida que honra a Deus e serve aos outros. É uma escolha diária, uma decisão momento a momento, de sermos pessoas de integridade. Viver na verdade nem sempre é fácil, pode ser custoso, envolvendo admitir falhas, renunciar vantagens e enfrentar consequências. No entanto, a Bíblia assegura que os benefícios de viver honestamente diante de Deus e dos outros superam amplamente os ganhos temporários da mentira. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita em pessoas que são confiáveis. Provérbios 12. O caminho da honestidade é o caminho do deleite de Deus, um caminho que vale a pena percorrer e uma vida que vale a pena viver.